Olá, eu sou a Luma Caruso, fisiologista, nutricionista esportiva e hoje eu estou aqui na Rede Vivax para poder conversar com vocês principalmente sobre saúde, prevenção da saúde e principalmente para a gente estar cuidando aí desse patrimônio que Deus deu para a gente, né? Hoje a gente vai estar conversando sobre medicina integrativa e eu trouxe assim um gigante da área para estar conversando com a gente, explicando o que é medicina integrativa, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Eric Miura. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo, Luma. Prazer é todo nosso de estar aqui, para estar trabalhando, conversando nesse podcast aí, para poder a gente estar explicando exatamente o que é medicina integrativa, né, doutor? Sim, tem bastante dúvidas, né, em cima da medicina integrativa. Sim. E eu vejo que ela está crescendo muito hoje em dia mesmo. Crescendo muito, E o nosso objetivo é esse, é trazer essa informação, além do consultório, né? Que todas as pessoas possam ter, sim, a informação, uma informação com responsabilidade, com coerência e principalmente com embasamento, né, doutor? Você é formado em quê, doutor? Bom, eu sou médico, né? Sou formado pela Faculdade de Santos. Fiz especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Ok. Após a minha especialização, eu acabei, na verdade, simultaneamente. Eu trabalhei bastante com a parte da cannabis medicinal. E junto, logo após, eu já fiz a parte da medicina integrativa, né? Ou a medicina funcional integrativa. Nossa! Ela não é considerada mesmo uma especialidade, agora que está se tornando. Seria mais um modelo, uma abordagem da medicina. Que eu acho que é uma abordagem, sinceramente, mais efetiva, né? Porque eu acho que é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar, não é, doutor? Com certeza, sim. A medicina integrativa, ela vem mesmo com essa ideia da prevenção, né? Com enfoque não só, né, num sintoma, numa queixa, mas principalmente nessa questão de ver o indivíduo como um todo, de buscar as causas, nas raízes dos problemas. Nossa, que legal. A medicina integrativa, o objetivo dela sempre é esse. Isso, é um conjunto, na verdade, né? Ela se assemelha até muito na parte da própria medicina tradicional chinesa e outras medicinas mais tradicionais, que não vê, como falei, um sintoma específico, né? Ela não é tão especialista como é hoje a medicina moderna. Ela consegue enxergar mesmo o indivíduo como um todo indivisível, buscando principalmente, as causas, as raízes. Por isso que ela acaba sendo tão eficiente e tão preventiva também. É porque, assim, na verdade, o ser humano é um só, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai passar com um especialista só do fígado, você vai passar com um especialista só do rim. E, às vezes, a causa tá na parte funcional do cérebro, enfim. E aí, a medicina integrativa, ela faz ela busca esse... Exato. Ela consegue amarrar, na verdade, todos os sistemas, né? Olha, que legal. Hoje, até por conta da quantidade de informação e conhecimento, é claro que é importante ter os especialistas. Porém, a gente também vê que, apesar de ter sistemas diferentes, então, exemplo simples, né? A pessoa tem uma dor de estômago, mas muitas vezes aquela dor de estômago, ela acarreta por conta de uma questão emocional, por conta de um estresse, por conta de uma irritabilidade. Então, não dá para tratar só o estômago. E aí gera também uma dor junto. Então, ansiedade. Exato. Então, tá tudo correlacionado. Aí esse paciente procura um psiquiatra, procura um gastro, procura um neuro. Ele acaba tendo que ir em muitos especialistas diferentes para conseguir resolver uma questão. E a maioria das vezes, às vezes, só atenuando um sintoma e não resolvendo exatamente a causa daquele problema. E a causa acaba continuando. Nossa, como pode, né? Como que... E assim, eu acho que caminha para isso, né, doutor? Porque cada vez mais as pessoas estão buscando essa informação, principalmente essa questão de cura, né? A gente pode dizer que a medicina integrativa, ela pode trazer realmente a cura? Quais os resultados que a gente pode ter, por exemplo? Lá na rotina do meu dia a dia no consultório, é muito comum pegar pacientes que são complexos, no sentido que eles são multiqueixas. São pacientes multiqueixas, ó, que nome legal. Com certeza, eles são multipoliqueixas, né? Nossa, poliqueixas. Exato. São pacientes que, eles não chegam só com uma dor, eles chegam com várias questões, e normalmente são questões crônicas, que ele já está tentando buscar, né, essa cura há muito tempo. Mas, por conta da abordagem, às vezes, né, muito de um especialista,
como ele se foca e acaba se focando muito no sintoma, na queixa, momentaneamente ele consegue aliviar. Porém, se não tratou a causa, aquilo perpetua e acaba gerando outras consequências, outras queixas. Então, com certeza, a medicina integrativa, ela consegue tentar buscar a cura nesse sentido de causa. Sim. É claro que tem muitas causas que são impossíveis de serem sanadas. Porém, a gente consegue amenizar, muitas vezes até silenciar uma equilibrar, questão. Né? Exatamente. Sim, porque assim, se você for parar para pensar, por exemplo, eu tenho uma gastrite nervosa, né? Então, teoricamente, ela vai se desencadear quando você tá um pouco mais nervosa, quando ela tá ali um pouco mais inflamada, enfim. E aí você vai passar com um especialista, ele vai atenuar aquela dor, mas teoricamente o remédio, ele é metabolizado no fígado. Exato, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência ali que, na verdade, a causa é muito mais emocional do que patológica, assim, a nível de remédio para poder curar, né? Exato. Até essa questão das emoções, né? Na medicina integrativa a gente aborda tudo, não só causas físicas, né? Mas também mentais, emocionais e até questões energéticas, espirituais. Sim. Então, realmente, se você não consegue tratar todas essas questões, o paciente ele pode aliviar, às vezes, com uma medicação, um remédio, né? Ele remedia aquela situação. Porém, se tem um gatilho novamente, ele vai acabar apresentando os sintomas, às vezes até pior. Então, e claro que tem muitas questões emocionais que são inevitáveis, né? O estresse do dia a dia. Então, o que a gente precisa tentar é blindar aquele paciente, entender o porquê que ele está com aquela queixa, que, claro, tem questões emocionais, mas sempre tem outras questões envolvidas, são multifatoriais também. Sim. A gente conseguindo entender esse todo, às vezes a gente não resolvendo só aquele estresse, mas blindando o paciente, ele consegue melhorar. Ele vai melhorar. E sabe uma coisa muito interessante, doutora? Eu vou ser bem sincera com você. A gente sabe que o fator emocional, ele é muito decisivo, né? Para tudo, assim, na nossa vida. E, às vezes, ele realmente vai desencadeando ali outros problemas, né? Dos quais, às vezes, o problema tá no fígado, mas não é no fígado, tá no estômago e não é no estômago, né? Então, a gente tem o estresse, que é uma doença aí, que a gente tá todo mundo aí, é o que mais se tem hoje em dia, né? Ansiedade generalizada, estresse. E, por exemplo, você vai num profissional, num gastro, perfeito, ele vai fazer o trabalho dele, né? Mas, na verdade, a causa não tá ali. Exatamente. Né? Assim, hoje, na verdade, isso que é bacana na medicina integrativa. Porque existem muitos gastros que são médicos integrativos. Então, eles Precisou ser, né? Exato. Porque eles conseguem enxergar aquele paciente não só nessa parte gastrointestinal, mas ele acaba tendo conhecimento dessas questões também emocionais. Ele acaba tendo conhecimentos de outras áreas, que muitas vezes, se ele não resolve sozinho, ele consegue encaminhar, ele consegue trabalhar junto para resolver aquela queixa. Uma coisa muito que acontece demais, por exemplo, intestino. É normal a pessoa passar por um estresse ou por uma ansiedade e a gente mudar ali a forma, né, do intestino trabalhar. Ou ele fica mais solto, ou ele segura. No meu caso, por exemplo, se eu troco o banheiro, se eu vou viajar, é normal eu tenho uma constipação. E a medicina integrativa, eu acho que ela traz muito isso, né? Principalmente, acho que essa conhecimento, esse autoconhecimento, essa coisa de você entender o que se passa realmente no teu corpo, mas não como patologia, mas sim como uma questão preventiva, né? Exatamente. O nosso corpo é muito inteligente, na verdade, Sim. né? Ele que tem o poder de se autocurar, né? O que a gente faz como médico integrativo é orientar o paciente, claro, colocar algumas estratégias para que o próprio corpo, ele tenha esse poder, dar essas condições para esse corpo se recuperar. Mesmo essa questão de emoções. Sim. Emoções, se a gente for pensar inicialmente, são mecanismos de defesas, né, para o nosso corpo. Então, o estresse, até certo ponto, é algo bom. O estresse libera um cortisol, que é o hormônio, na verdade, da vida. Exatamente. O problema é o desequilíbrio. Exatamente. Tudo, né? O desequilíbrio para tudo, né? Esse é o maior problema todo. E ali também, se você não sabe, eu falo muito isso. Às vezes, a gente encontra muito MBA, a pessoa vai, se dedica à profissão, ela consegue atingir, principalmente ali o cargo de presidência, ela consegue atingir o maior cargo ali que ela almejava. Só que a parte emocional,
ela não anda conforme a parte, principalmente toda a parte intelectual. E aí é onde também vai causando esse desequilíbrio, né? Às vezes, eu sempre encontro no consultório, eu sempre falo muito isso, assim, encontro, a maioria sabe mais do que o chefe, acontece muito isso, né? Ai, mas eu sei mais que o meu chefe, porque minha amiga do trabalho, ela tá me olhando com cara feia, porque a pessoa... E a gente não sabe lidar, e tudo isso vai dando consequência, principalmente na nossa saúde, né? Com certeza, sim. É a inteligência emocional, né? Inteligência emocional, a gente precisa, né? Hoje também a gente acaba vivendo um momento único na história, com esse excesso de informação, né? É muita informação, são muitas escolhas que as pessoas precisam fazer, né, hoje em dia, e acabam levando, né, esse estresse, que, como eu falei, existem essas questões, claro, diretamente relacionado ao emocional, mas, por exemplo simples, dependendo da alimentação daquela pessoa, ela consegue melhorar as questões emocionais também. Tem alimentos que são estimulantes, tem alimentos que são relaxantes, tem alimentos que são ansiolíticos, não precisa ser a medicação. Então, é claro que essas questões emocionais externas, então, relacionamentos, influenciam na emoção, mas não é só isso. Isso que é bacana da medicina integrativa, né? A gente tem... a própria medicina tradicional chinesa vê muito essas questões. Já o indivíduo como um todo. Eu amo, sabe? Adoro um chazinho. Eu acho que tudo que a gente precisa vem da terra. Acho não, tudo. Né? Então, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma alimentação equilibrada, você realmente consegue, assim, se curar mesmo, né? Só com alimentação, né? Banana, abacate, riquíssimo em triptofano. Então, a gente tem muita coisa assim. Só que é isso que você falou. Quando vem o desequilíbrio, a pessoa às vezes puxa um pouco mais pro carboidrato, aí começa a inflamar o intestino, um pouco mais pro doce, né? Por quê? Porque ela precisa às vezes compensar aquela ansiedade, aquele estresse, aquele nervoso, e ela tende a querer ir um pouco mais para uma alimentação mais pesada, né, doutor? Sim. E isso também eu acho que a medicina integrativa ela acaba dando, porque uma vez que você diminui a sua ansiedade, automaticamente você acaba melhorando como um todo, né? Exato, a gente acaba abordando, sem dúvida. A alimentação é a base, né? É a base o que a gente come, né? Eu sou suspeita pra falar, né? Eu sou suspeita. E por que medicina, doutor? Me conta. Lá atrás, quando a gente faz a escolha, eu acredito que a gente ainda tem uma maturidade a ganhar. Quando eu escolhi a medicina, talvez eu nem imaginaria tudo o que aconteceu na minha vida, né? Ela acaba trazendo mesmo muitos aprendizados, né? E continua trazendo. Desde o momento, né, que eu escolhi fazer a medicina, já é um desafio, né? Perfeito. Porque a prova, né, o vestibular já é algo desafiador, né? Sim. Enfim, a própria faculdade e... O legal da medicina é que ela acaba trazendo não só questões, né, aprendizados teóricos, mas aprendizados pessoais de vida, né? Porque a gente está lidando com a vida dos outros, né? Sim. É algo assim, uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A vida, né, da pessoa. E ela já tá com um nível de estresse alto. Porque uma pessoa, para chegar num médico, ela já passou por algumas situações. Sim. Ninguém vai no médico para passear, né? Exato, sim. Até brinco, tem alguns pacientes que ficam até sem graça, né? Porque... quando ele passa e fala assim, nossa, doutor, só venho te trazer queixa aqui, não é só reclamação. Eu falo assim, tudo bem, eu tô aqui pra isso mesmo. Tô aqui pra ouvir mesmo as queixas e, claro, tentar entender. Então, a medicina acabou trazendo essa questão mais forte, né, de empatia, de compaixão, realmente entender a dor do outro. Porque a dor do outro é uma dor única mesmo. Pode ser condições muito parecidas, os que as pessoas passam. Porém, o que cada um tem, a dor é única. Porque a história é única, o indivíduo é único. E por isso que a medicina integrativa é tão interessante. Que legal. Não conta como um paciente a mais, mas como aquela pessoa única. Sim. É uma genética única, é uma história única. E por isso não tem como comparar, né, com outras pessoas. E isso também causa... Você tem que ter um equilíbrio muito grande também, né? Sim. Porque querendo ou não, você passa só por problemas, assim. O que você faz para relaxar? O que eu falo para os pacientes, eu faço no meu dia a dia. Você cumpre, ó. Com certeza. Isso é quase que impossível, viu? A gente encontrar um médico que tenha uma qualidade de vida, né? Mas é muito importante, porque isso que é bacana, né, da medicina integrativa também, porque como eu não cuido de algo específico, eu cuido das pessoas, não importa qual que é a queixa, eu transfiro isso muito para mim. Nós, como médicos, nós também temos nossos problemas, também temos nossas questões, e a gente precisa se cuidar também. E muitas vezes a gente acaba aprendendo isso também na nossa rotina, no dia a dia. É verdade. O que eu digo, né, a base, né, tem que ter uma boa alimentação, tem que encaixar um bom ciclo circadiano, tem que fazer atividade
atividade física. Não adianta só eu falar se eu não faço. Se não faz. Exato. Você vê que legal, né? Assim, eu vejo muito isso. A gente acaba trabalhando com médicos, né? E é muito interessante isso também, doutor, porque eu vejo também a diferença dessa qualidade de vida, inclusive nos médicos. Os médicos de pronto-socorro, os médicos que trabalham com nível de estresse muito alto, é mais difícil, eu vejo, de segurar o peso, é mais difícil de você ter uma qualidade de vida. As queixas são muito maiores quando chega pra gente no consultório. Dependendo da especialização daquele médico, ele tem um pouco mais de qualidade de vida. Isso também é normal, não é? Acontece sim, com certeza, né? Tem aquela famosa frase, né? Santo de casa não faz milagre. Mas nós, como médicos, não deveríamos ser assim. Nós deveríamos ser exemplos. Todo mundo passa estresse. É claro que dependendo da escolha de cada um, em algum momento a gente vai passar um estresse maior. Porém, talvez um dos grandes segredos seja organizar, né, sua rotina para que esse estresse não seja algo perpétuo, não seja algo contínuo. Sim. Isso serve para nós médicos. Qual que é o problema, né? Talvez por nós termos esse conhecimento, às vezes a gente não aplica na gente mesmo o conhecimento. Sim. Então a gente cuida de todo mundo e a gente não se cuida, e acaba não procurando outro profissional para cuidar da gente. E a gente precisa muito, e a medicina integrativa é exatamente isso. São profissionais cuidando, né, de pacientes e se cuidando também. Sim, que são uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente, sim. Eu vejo que é tanto conhecimento, é impossível a gente saber tudo. Sim. É muita informação. Sim, então a gente precisa, com certeza, do auxílio dos outros profissionais. Sim. A gente precisa ter essa humildade também. Exatamente. Eu sempre falo, a humildade ela se faz necessária em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Né? Um dos melhores professores que eu tive na faculdade foram perguntas que eu fiz e ele falou assim pra mim: eu não sei, eu vou pesquisar e eu te falo. Eu acho, aí eu vou ser bem sincera, assim, o que eu já admirava a pessoa, eu admirei 3 vezes mais, porque também a pessoa fala assim: olha, isso aqui eu não sei e pode deixar que eu vou estudar, enfim, né? Porque a gente tem isso mesmo, isso que você falou, cada um dentro do seu quadrado, né? Exato. É muito legal. E deixa eu te contar, doutor, você também trabalha com cannabis, né? Isso, a cannabis medicinal. Hoje tem sido muito falada, né? Falado, gente, cannabis. E o que é isso? Como funciona? Para quem que indica? Como que é? Eu mesmo também não conhecia. E aí eu falei, poxa, né? Vamos conversar com ele pra gente conversar mais sobre essa questão do cannabis. Como que funciona a cannabis medicinal? Tá, vamos lá. O que seria isso, doutor? A cannabis em si é uma planta, né? Através dessa planta, a gente tem derivados dentro dessa planta que a gente utiliza de forma medicinal. Na verdade, isso já é usado já há muito tempo. Hoje, que tem sido mais falado, né? Tem sido foco, porque ela acaba tendo algumas questões, ou consegue, né, tratar algumas coisas que outras medicações não conseguem. Porém, ela já tem relato, né, do uso da cannabis desde mais de 2.000 anos atrás. Até na própria medicina tradicional chinesa. Lá eles já usavam, tinham até... existem livros super antigos, já até com desenho da planta. Mas enfim, agora no começo, na verdade, de 1900, a cannabis ela acabou sendo considerada, né? Ela foi colocada como uma droga ilícita por várias questões, na verdade. Quando aconteceu isso, ela foi descartada. Ela não foi mais muito estudada, na verdade. Ela foi banida. Como se fosse isso. É lógico que tem alguns motivos, e não nessa questão de saúde mesmo. Ela foi colocada como com poder de vício, como drogas, como a heroína, como a cocaína. Porém, existiu alguns interesses por trás para estar fazendo, né, esse bloqueio. Enfim, agora, lá para 1960 e pouquinho, teve um doutor chamado Rafael Mechoulam que acabou estudando e descobriu esses componentes da cannabis. Principalmente o canabidiol, que o pessoal fala. Então, pessoas confundem muito. A cannabis medicinal não é só o canabidiol. A cannabis medicinal, na verdade, ele é um fitocomplexo. Ele é um eu mesmo confundia. É assim também, eu não sabia. Exato. É que o pessoal fala muito do canabidiol. O canabidiol ele é uma molécula dentro da planta
ela é só um canabinoide. Hoje sabe-se que existem mais de 100 tipos de fitocannabinoides diferentes, na verdade. Nossa, que nome chique. Fitocannabinoides. Nossa, é muito chique esse nome. Exato. Porque a partir, na verdade, desses fitocannabinoides que foi descoberto o nosso sistema endocannabinoide. Inclusive, esse nome endocannabinoide é por conta da planta, é por conta da cannabis. Tá. O que o professor ele descobriu? Que se existia, né, uma planta que tinha um efeito no nosso corpo e descobriu, né, ele isolou essa molécula do canabidiol e depois do THC, né, do tetrahidrocannabinol, quer dizer que provavelmente o nosso corpo tinha receptores e substâncias que também eram produzidas por ele, que futuramente foi descoberto, chamada de anandamida e 2-AG, que são exatamente iguais, na verdade, as moléculas são as mesmas desses fitocannabinoides, são chamados de endocannabinoides. A partir disso, eles descobriram, então, esse sistema complexo que age em vários locais no nosso corpo, temos receptores, né, em vários locais. Sim. E se eles viram que tinha uma planta que produzia, né, esses fitocannabinoides, poderia ser usado como medicações, assim como já era usado anteriormente. E nisso foi estudado. Então, o que é feito hoje em dia é analisado, né, o que o paciente tem, a partir de alguma alteração que ele possui, a gente descobriu que esses fitocannabinoides e até outras substâncias contidas dentro da cannabis, como chamado de terpenos, terpenoides, flavonoides, ajudariam na condição desse paciente. Quase como um fitoterápico mesmo. Mas assim, ela tá liberado pela Anvisa. Isso. Hoje, na verdade, existe uma regulamentação. Na verdade, existem algumas regulamentações, né, que é possível fazer o uso legal. Sim. Aqui no Brasil. Lógico que cada país, na verdade, isso também é uma outra coisa. Cada país tem uma regulamentação diferente. Não é igual para o mundo inteiro. No Brasil, existem algumas regulamentações específicas e depende até o tipo da substância. Sim, até como é plantada, não é? Ela já começa já da plantação, não é? Exatamente. Para ter, né, um certo tipo de controle, existe uma padronização na plantação. No Brasil, ainda é proibido. Agora que tem saído algumas leis para estudos, né, e para medicações, mas ainda a plantação ainda é proibida. Aí importa. Essa medicação é importada. Na verdade, são 3 vias hoje em dia, né, legais de conseguir a medicação aqui no Brasil, né? Importada, talvez seja uma das mais feitas, né, pelos pacientes, até porque era a única que existia até pouco tempo atrás. Perfeito. De um tempo para cá, quando houve essa procura muito grande pelos pacientes e havia muita burocratização para conseguir a medicação, algumas empresas, algumas farmacêuticas aqui no Brasil acabaram se dispondo para produzir, né, a medicação aqui. A medicação. Exato. Eu vou ser bem sincera, doutor. Olha, eu tive, né, um caso assim, de uma prima minha, que tinha um parente que ele sofria muito epilepsia, e ele é especial, né? E ele tinha, assim, muitas, né? Muitas convulsões. Muitas durante o dia. E aí eles começaram a importar a medicação, conseguiu, né, ter a liberação, tudo, e isso reduziu a zero, né? A qualidade de vida, tudo. Então eu também nem conhecia, e até por ignorância eu era contra. Mas depois que eu conheci esse caso, e ela falou, nossa, você precisa ver como melhora. Eu comecei a pensar e repensar sobre essa situação, porque eu sei que tem toda uma regulamentação, tem todo um estudo feito, né? E para que serve? Quais as indicações que a gente tem, doutor? Tá. Hoje, sabendo então que a cannabis não é uma medicação, na verdade. Existe uma gama de substâncias ativas dentro, né, da planta, ela tem muitas indicações. Um dos países que mais estudam, né, a cannabis, inclusive, né, é o Dr. Meshulam, né, considerado o pai da cannabis, ele era de lá, que ele já é falecido, é Israel. Israel, ele tem alguns estudos com mais de 700 indicações diferentes da cannabis. Aqui no Brasil tem algumas que são mais conhecidas, como a própria epilepsia refratária, dor crônica, doenças neurológicas, doenças autoimunes. Então, aqui no Brasil são principalmente doenças que são de difícil controle. Crônica já. Normalmente crônicas, porque normalmente são doenças, né, são alterações que não conseguem ser tratadas por medicações ou terapias convencionais, e por esse motivo que o paciente acaba indo muito para a parte da cannabis. Porém, hoje a gente sabe que ela pode agir em outras questões, até por ser uma medicação muito segura,
ser feita da maneira correta. Correta, né? Então, e prescrevida também de uma maneira correta, né, doutor? Exatamente. E outra coisa também, a gente sabe que a gente consegue melhorar a qualidade de vida daquele paciente, né? Muito. Por exemplo, né, alguns países que têm já uma regulamentação um pouquinho mais extensa, como o próprio Estados Unidos, o que eles viram que muitos pacientes, mesmo que não são com algumas patologias complexas, como idosos, eles fazem, normalmente uma parte da população que acaba procurando muito a cannabis, porque atenua sintomas até que mais simples, com poucos efeitos colaterais. Sim. Então, essa questão de qualidade de vida, com certeza. Até questões, por exemplo, um paciente com câncer está fazendo uma quimioterapia. Precisa fazer a quimio, porém a quimio ela tem muitos efeitos colaterais, até como enjoos, vômitos, inapetência. A cannabis ela consegue agir muito bem nesses sintomas. Então, existem alguns estudos, né, que demonstram que ajudam no controle de algum tipo de câncer, mas nessa questão dos sintomas ele já alivia também. Então, qualidade de vida. Exato. E vicia o tratamento? Como que funciona? Tá, vamos lá. A cannabis, até você levantou uma questão importante, acaba sendo mal vista, né? Sim, eu falo que é uma dúvida minha mesmo. Exato. Porque o pessoal confunde muito com a famosa maconha. A maconha é a droga ilegal. Porém, são substâncias, apesar de ser a mesma planta, o uso é muito diferente, né? A substância mais presente na cannabis, na maconha que a gente conhece, a famosa prensado, é o THC, é o tetraidrocannabinol. E não tem as outras substâncias que modulam isso. O CBD não tem nenhum efeito psicoativo no sentido de mudança de humor. Então, ele acaba, na verdade, até ajudando em questões. Então, ela pode ser, sim, ansiogênica ou ansiolítica. Porém, nessa questão de vício, existem alguns estudos que tem uma porcentagem da população que pode, sim, gerar uma dependência, mas é baixo. Antes, a maconha era conhecida, a cannabis era conhecida como droga de entrada. Hoje, ela tem sido falada até como droga de saída. Por quê? Muitos pacientes que usam algumas drogas mais pesadas, eles conseguem ir, entre aspas, desmamando com o uso da cannabis, por exemplo. E isso sempre direcionado com profissionais, prescrito de uma forma correta, né? Ninguém tá falando, pode usar, né? Não, é o contrário. A gente está falando que a gente tem, sim, uma situação extremamente específica, medicinal, dentro de uma questão que é a questão da cannabis, mas assim, é muito bem prescrita, como qualquer outra medicação, como qualquer outra situação, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado sempre com bons profissionais, né, doutor? Esse é o ideal, porque o pessoal confunde mesmo o uso que antes eles chamavam até de recreativo, né? Porém, hoje não é mais uso recreativo da cannabis, é uso adulto. Mas o uso adulto não é controlado. Então há até essa questão. Há muitas pessoas que usam a cannabis achando que é uma terapia, mas não faz um acompanhamento, que pode sim ser prejudicial. Então não é nem como qualquer outra medicação, né? Exatamente, não é nem 8 nem 80. Sim. Não é que faz só bem, não é que só faz mal. Por isso precisa ter um acompanhamento, precisa ter um entendimento de dosagem, posologia, como que o paciente está usando, redução de danos, enfim. Tem muitas questões por trás da cannabis, na verdade. Gente, é tão interessante você ver como que é a informação, né? Nosso objetivo realmente aqui é trazer essas informações para que as pessoas comecem a ter uma clareza, né? Principalmente sobre coisas assim tão difíceis de se encontrar, né? Porque são informações muito específicas, né, doutor? Muito. É uma coisa muito, não tá disposto assim, né? A qualquer pessoa, né? Exato. E isso que é o difícil, porque hoje a gente vive a era da informação, né? A informação tá na palma das nossas mãos. Sim, o tempo todo. Porém, é muita informação e acaba gerando desinformação. Exatamente. Então, hoje em dia, todo mundo acaba virando um pouco de especialista. Exatamente. E aí acaba falando, claro que eu sei que tem pessoas que têm a intenção de ajuda, porém, acabam falando coisas que mais confundem do que ajuda. Exato. É a mesma coisa na questão do emagrecimento. É a mesma coisa. O pessoal coloca ali, você fala, meu Deus do céu, como pode essa informação? Enfim, daí todo mundo tá fazendo. Então, a informação, sim, com efetividade, a gente precisa ter, né, doutor? E o custo é alto? Bom, o custo da cannabis, porém ainda... O tratamento, assim...
Tá. O custo tanto do tratamento como até da medicina integrativa é até uma questão, né, que muitos levantam, né? Falam assim, pô, mas cara, tem que ter grana, né? Tem que ter dinheiro para conseguir esse tipo de tratamento. Na verdade, é relativo. Por quê? Normalmente, um paciente que vai procurar, né, um tratamento com a cannabis ou mesmo com a medicina integrativa, normalmente são pacientes já crônicos. São pacientes que já passaram por inúmeros profissionais, provavelmente já investiram um valor alto em medicação, em terapias diversas, e muitas vezes não resolveu aquela questão. Então, às vezes, entre aspas, ele economiza passando por um convênio, não desmerecendo, mas às vezes algo mais simples, algo mais rápido, que não resolve o problema dele, e ele vai levando, até que chega um momento que ele precisa passar com um profissional diferenciado. Normalmente, um profissional da medicina integrativa, ou às vezes até que atende uma parte da cannabis, o custo ou o preço da consulta costuma ser maior do que a média. Porém, o valor que ele entrega também é muito mais alto. Muitas vezes ele vai fazer com que aquele paciente economize em polifarmácia, que usa N medicações, às vezes para fazer uma terapia única. Então, isso é muito relativo. O custo em relação da cannabis, em si, da medicação, infelizmente, é maior mesmo do que a maioria das medicações, por conta ainda dessas regulamentações. A gente não tem produção ainda aqui no Brasil, enfim, mas isso tem melhorado muito. Existem as instituições que auxiliam, então pode ser sim, né, dependendo de cada caso, acaba sendo um valor alto, um preço alto. Porém, existem maneiras. Saúde, na verdade, eu sempre digo, a saúde é o que a gente tem de mais valioso. É o nosso patrimônio, né? Então, essa questão de custo é muito relativo. Muito relativo. Porque a nossa saúde, se a gente perde, entende? Com ela a gente consegue, a gente corre atrás de dinheiro. Agora, se a gente perde, aí fica difícil. E é até uma coisa assim, meio incoerente, né? Porque assim, a saúde, né? Teoricamente, a gente recebeu de graça, né? E daí a pessoa faz, até perder. Aí quando perde a saúde, aí vai lá, começa a gastar o rico dinheirinho para poder ter um pouco mais de qualidade de vida. É incoerente até, né, doutor? Seria muito mais inteligente se a gente cuidasse, sim, da saúde, conforme a gente cuida da nossa profissão, conforme a gente cuida da nossa casa, do nosso trabalho, né? É muito mais... E uma outra coisa também, eu acredito muito, inclusive como pessoa física, eu também sou muito da medicina preventiva. Eu acho que, como diz nossos avós, né? É melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. Né? E eu acho que a medicina integrativa, ela traz muito essa situação, principalmente da medicina na prevenção, que particularmente eu acho que é o que funciona. Sem dúvida. Eu acredito que ainda falta talvez uma cultura, né? Na verdade, realmente é uma educação desde a infância dessa questão da nossa saúde. Hoje, o que eu vejo, né, no consultório, as pessoas, elas investem muito tempo, energia no trabalho. Que é cultural isso, né? Trabalho é importante. Realmente, trabalho nos traz responsabilidade. O trabalho é muito importante. Porém, tem que ver qual que é o preço disso. As pessoas, elas acabam usando sua saúde por conta do trabalho para depois ter que usar o dinheiro para recuperar a saúde. Não é uma incoerência? E o mais difícil, tem coisas que não voltam atrás. Por isso que a prevenção é sempre o melhor caminho mesmo. Porque depois que a pessoa desenvolve algo, sempre é mais difícil de conseguir. E sempre há sequelas. Se a gente consegue evitar que aquilo aconteça, seria o ideal. Mas eu vejo isso. Falta muita, talvez uma educação de base, na verdade. Para essa questão do foco na saúde, em detalhes do dia a dia, como alimentação, atividade física. E assim também, doutora, a nossa população, ela está envelhecendo, né? Ela está, cada vez mais a gente está encontrando aí, a gente sabe que a população, ela está envelhecendo. Então, seria muito mais inteligente, mais coerente, se a gente já começasse a dar essa nova visão, né? Tanto para os nossos filhos, tanto como eu já falei, meu filho é atleta, e eu sempre falo muito isso para ele, eu falo assim, olha... Quanto tempo você quer ficar com esse joelho bom? Ai, mãe, não sei o quê. Então, vai lá e cuida desse joelho. Vai lá e cuida... Porque é o tempo todo, né? Então, até a nossa vida produtiva, ela depende
dessa nossa saúde, que às vezes a gente sai dispensando aí para todos os estresses, né? Isso é muito triste isso. Exato, mas eu falei, é educação, até porque, como você comentou, nós estamos vivendo mais, nós estamos envelhecendo mesmo. A nossa geração, com certeza, vai ser uma geração centenária, mais do que nunca houve. Porém, uma coisa é envelhecer bem, com saúde, independência. Outra coisa é, né, envelhecer em cima de uma cama, né? Exato, sim. Então... Eu falo muito isso. Falo, gente, uma coisa é você envelhecer indo na padaria, comprando seu pão, amarrando seu sapato, seu tênis. Outra coisa completamente diferente é você envelhecer em cima de uma cama, né? Exato, sim. Por isso essa questão da prevenção é tão importante. E, e a maioria das doenças, né, tem até alguns estudos que falam, não é um destino, não é que a gente vai nascer e vai ter a doença. Sim. Mais de 80% das doenças, elas são preveníveis. Olha isso! Se a gente cuidasse... 80%! Exato, é muita coisa mesmo. É muita coisa. Ou seja, a cada 10 pessoas que adoecem, 8 poderia prevenir. Sem dúvidas, com certeza. As nossas doenças são consequências da nossa rotina, é consequência de hábitos, é consequência da nossa vida, na verdade. Sim, postura errado, alimentação errada, forma de horários errados, né? A pessoa brinca mesmo com aquela saúde e não tem nem noção do que está fazendo. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a pessoa chega ali aos 80 anos, ela não vai chegar assim, ai, cardiologista, por favor, troca aqui meu coração, porque eu passei tanto estresse, né? Ai, doutor, troca aqui meu joelho, porque eu sempre fiz errado e, enfim, não existe isso. A gente tem que saber que a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, né? Ele vai começar com a gente e vai terminar com esse joelho, até pro resto da vida, não é, doutor? Exato, não, nosso corpo é nosso bem mais valioso, na mais verdade, valioso, né? E é inteligente a gente cuidar dele. Com certeza. A gente é muito mais inteligente. Enfim, e qual é as dicas que você passa, doutor, para que a gente consiga ter essa questão também da prevenção, da medicina integrativa? Quais, principalmente, os casos que você trabalha? Para quem que é indicado? Tá. Como comentei, no meu dia a dia eu atendo um pouco de tudo, na verdade, desde crianças até idosos, adolescentes. Crianças também? Com certeza. Olha, hoje, que legal. infelizmente, existem algumas crianças hoje que já nascem, na verdade, com uma sobrecarga, vamos dizer assim, que acabam adquirindo desde dos seus pais, a parte genética, como até na primeira infância mesmo. Sim, ansiedade, né? O nível de obesidade infantil tá aumentando demais, né? Isso também eu tô tendo um reflexo muito forte também no consultório e é muito triste porque cada vez mais os apartamentos menores, cada vez mais a criança em cima de uma tela, né? Cada vez mais cedo e principalmente com aquelas comidas muito práticas, né? Exato. Não digo, talvez não prática, mas são aqueles alimentos muito palatáveis, na verdade. Não são aqueles alimentos que realmente a criança vai escolher aquilo. Só que às vezes ela não tem essa consciência ainda. Então, o que eu digo muito aos meus pacientes pro dia a dia, como eu falei, eu atendo um pouco de tudo. Desde casos mais simples como mais complexos. Desde dores crônicas até casos mais neurológicos, como um Parkinson, Alzheimer. Mas o que eu normalmente oriento o paciente? Essa questão de consciência. Porque hoje é tanta informação, são tantas escolhas que os pacientes acabam tendo que ter, que tudo começa pelo pensamento. E a gente tem, então, uma consciência do nosso pensamento do dia a dia, do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, nessa questão do equilíbrio. Eu acredito que seja talvez um dos primeiros passos para que a pessoa comece a mudar e entender que ela é responsável pela própria saúde também. Porque através de pequenos hábitos, mudou, não é mais aquela questão de vai no médico, ele vai me curar dando uma medicação. Exatamente. E o mediatismo, né? Eu tenho esse problema e eu quero melhorar para ontem, vamos logo. E se esse remédio não funcionar, eu vou trocar, eu troco o profissional, eu vou... Só que a parte dela, ela não faz. Exatamente, sim. Né? Essa questão do imediatismo mesmo, né? Porque é isso, tem questões, ainda mais essas crônicas, que não vão ser resolvidas, melhoradas da noite para o dia. Exatamente. Isso foi consequência, como a gente comentou, de hábitos, é dia a dia. Enquanto ele não muda, né, esses hábitos que acabaram acarretando, levando a ele essa doença, dificilmente ele vai conseguir se curar. Exatamente. O que é comum acontecer? Não deveria ser assim, mas as pessoas chegam num ponto, então tem um infarto, acaba tendo uma condição, um câncer, uma condição mais importante, que a pessoa
para refletir. Repensar, né? E a partir daquilo, a vida da pessoa muda. Exatamente. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Você falou tudo. Exato. Não precisa tomar esse susto, né? Poxa vida, vamos repensar antes, né, doutor? Seria o ideal. Mas aí também entra essa questão de orientação, né? De colegas que consigam orientar. Mas uma coisa eu também te falo, assim, infelizmente também é na dor que a gente cresce. Infelizmente, é isso que você falou, e não deveria. Exato. Né? A gente poderia crescer, poxa, na saúde, né? Exato. Pô, dores, a gente vai passar. É impossível a gente não passar dor, não passar estresse. Mas é importante tentar escolher, né? Tentar evitar alguns tipos de dores, que é possível. É possível. É possível. Você falou tudo. Por exemplo, vamos supor a pessoa pegue ali 2 horas de trânsito. Você é normal, você sabe que você, ainda mais aqui em São Paulo, a gente sabe que você tem esse fator trânsito, né? Então, então vamos lá. Dá 2 horas, vamos ouvir um podcast da Vivax, né? Por exemplo. Vamos, um pod Vivax, né? Vamos ouvir, pegar uma playlist, vamos tentar pegar ali pegar da melhor forma essas 2 horas que você vai usar no trânsito. Porque faz parte da tua vida, exato, né? Sim. Teve um caso também bem legal que chegou para mim, que para não pegar horário de pico, ele fez a inscrição na academia bem nesse horário. Então, ele sai mais tarde do horário de pico e é o horarinho que ele consegue se cuidar. Então, a gente tem que ter essas sacadas, né? Essa inteligência para que a gente consiga viver mais e melhor, né? Exato, sim. O nosso tempo a gente nunca ganha, só perde, né? A gente só tá gasta. Então, saber usar o seu tempo da maneira correta, isso também faz muita diferença. Muita diferença, porque, por exemplo, você faz um aniversário de 1 ano, vamos supor, mas e aí? É 1 ano a mais ou 1 ano a menos? Exato, assim, vai depender muito dos seus hábitos. Dos seus hábitos. No dia a dia. Porque às vezes passa ali 1 ano e a pessoa, sei lá, é como se ela tivesse gastado ali o metabolismo 10 anos e pronto. Exato. Né? É interessante que acontece muito na rotina. Tem muitos pacientes que quando chegam no consultório e estão com alguma queixa, falam assim, doutor, é porque eu tô velho, né? Tô envelhecendo. Olha isso. Mas isso, às vezes, ele ouviu isso de um médico ou de alguém que falou isso. Só que o que eu vejo também, quando eles percebem que, não, calma, não é porque você tá com idade, foi por conta dos seus hábitos. Passe a mudá-lo que vai mudar. Quando a gente orienta, às vezes passa 10 anos e tá melhor, se sentindo mais jovem do que 10 anos atrás. Olha, mas, gente, muito. Teve um caso, assim, esse foi um dos que eu mais meu Deus. Ela agora, inclusive, eu amo de paixão, ela passa comigo. Ela vai agora pra maratona, agora lá em Florianópolis. Legal. Ela começou a correr depois dos 50. Que bacana. Né? Então, às vezes você pensa assim, poxa, mas eu tô velha. Ai, queria tanto correr, eu queria tanto fazer não sei o quê, mas eu já tô velha. E não é assim. Com certeza não. Você tem exatamente isso que você falou. A mesma coisa a questão do metabolismo lento. As pessoas chegam, mas olha, eu não tô conseguindo emagrecer porque eu tô com metabolismo lento. Mas que dia acha esse metabolismo lento, né? Vamos ver o que é esse metabolismo lento. E as pessoas começam a replicar e não tem nem noção do que tá falando, né? Exato. É claro que tem questões genéticas envolvidas, metabólicas, mas a maioria delas é possível fazer uma modulação. Modulação, né? Com alimentação, atividade, hábitos, né? Exatamente. E pelo conhecimento, né? Hoje tem até termos como o próprio biohack, né? Como se fosse um hackeamento do nosso corpo. A gente entende como ele funciona e tenta fazer com que ele melhore, né? Que ele aumente a performance, enfim. O conhecimento também tá para ajudar, né? E a medicina, ela evoluiu muito, né? Ela evoluiu muito, assim. Inclusive vocês, eu tiro sempre o meu chapéu. Agora mesmo da pandemia, eu acho que foram, assim, essenciais. E na pandemia, eu acho que já foi esse divisor de águas, né? Essa coisa de você dar um pouquinho mais de atenção às coisas que realmente necessitam, dar valor às coisas que precisam, né? Porque a gente anda, a gente corre, a gente sempre vai em função de uma futilidade muito grande. Né? Às vezes a gente realmente tem que parar para pensar que eu posso sair ali na rua, ser atropelada, eu posso, Deus o livre, ter um acidente, alguma coisa e sei lá, parar de andar e coisas parecidas. E as pessoas não pensam assim, agem de uma forma que vão ser eternas. Né? Se você for parar para pensar, 80 anos, 90 anos eram pessoas completamente diferentes do que a gente tem hoje. Com certeza. Né? Uma sacolinha que você recebe do mercado, ela vai viver média de 400 anos. Mais do que a gente, né, doutor? Exato. Sim. É que teve uma era, né?
as pessoas replicavam muito aquela frase, né? Viva hoje, como se não tivesse amanhã. Amanhã, e sim. literalmente, se você viver numa intensidade tão grande, você não vai ter um amanhã. Depende da intensidade. Exato. Na verdade, a gente tem que ter sempre um equilíbrio mesmo, algo sustentável. Sim. E eu acredito que oportunidades todos nós temos para melhorar. Sim. A Covid, claro, foi algo muito difícil, mas foi Sim. uma oportunidade para a gente enxergar a nossa saúde de forma diferente. Então, a gente sempre tem essas oportunidades. Cabe a gente, por isso eu falei dessa questão de consciência, estar consciente a isso e aproveitar essas oportunidades para crescer, para melhorar saúde, melhorar hábitos de vida. Enfim, a gente tem que ter consciência e não viver no automático. Perfeito. Nessa correria do dia a dia. Do dia a dia. E a medicina integrativa, eu acho que ela veio para ficar, né? Com certeza. Eu acredito que ela sempre estava aí, mas ela ficou um pouco escondida. Sim. E aí agora está voltando a ter mais essa visão. Porque as pessoas estão entendendo mesmo que as coisas são muito mais complexas. Que não dá para resolver com um remedinho somente, né? Exatamente. É cuidar do ser humano como um todo. Né? E como um todo, você realmente buscar a cura, buscar o gatilho, buscar literalmente como que aquele metabolismo está funcionando para que ele comece a ser seu melhor amigo e funcione a seu favor. Exato, perfeito, né? sim. A gente tem que ter, sim, gente, essa inteligência. Eu acho que isso também é muito legal a gente mostrar aqui essa situação de esclarecimento mesmo, né? E principalmente em qualidade de vida, né, doutor? Porque, assim, a qualidade de vida, o pessoal acha que custa muito, e é isso que você falou, é muito relativo, né? Porque se você tiver a doença, você vai ter que tratar. Isso que custa, né? A doença que custa muito. Muito. Né? Eu sempre falo, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Opa, vamos pelo amor próprio. É muito melhor, né, doutor? Tem uma idade, assim, que chega até você ou não? Você falou que trabalha até com criança, né? Isso. Mas tem uma idade, mais, assim, tal idade é mais ou não? Tá. Bom, o público. Eu atendo, como eu comentei, nossa, todas as idades, mas o que eu vejo, talvez que acaba chegando bastante para mim, aquelas pessoas que estão em torno aí dos 40, 50 anos. Por quê? São pessoas que já batalharam muito na vida, elas já passaram por muitas questões, que já trabalharam muito e que chega no momento já são vencedores, já têm um sucesso, já tiveram muitas conquistas, mas a um preço muito alto. Sim. Normalmente o preço é a saúde. A saúde. Então é muito comum, porque esses tipos de pacientes, eles se dedicaram muito a algumas questões, ou a própria família mesmo. E aí chega um momento que deixou a sua saúde de lado para cuidar de outras questões, ela acaba sendo obrigada a parar. Ou então ela consegue entender que, calma, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí acaba chegando lá. E são pacientes, como eu comentei, que não é que nunca fizeram acompanhamento, mas eram coisas mais simples. Faziam um check-up mais geral, passava às vezes, né, com cardio, mas eles não vinham mais a fundo. Porque as pessoas, elas esquecem que saúde não é somente não ter doença. Saúde não é ausência da doença, mas é um bem-estar completo. É a visão da medicina integrativa. É um bem-estar físico, mental e espiritual também. Isso sim é ter saúde. É claro que talvez seja impossível, seria algo utópico a gente ser 100% saudável. Porém, as pessoas só vão buscar, às vezes, um auxílio quando já estão doentes mesmo. Já estourou tudo e vai, né? Sendo que na medicina integrativa, a gente consegue sim prevenir, a gente consegue enxergar alguns pontos que a pessoa já tem alguma queixa, um sintoma, não tem uma doença específica. Mas, por exemplo, hoje que é muito comum, a pessoa já se sente ansiosa. Muito, tá com uma né? Insônia. Ansiedade generalizada. Exato. E ela vai levando. Porque é normal. Na verdade, não é normal. Não é normal. Hoje é comum as pessoas terem esses sintomas. Mas não é normal. Não é normal. O sono, imagina, brincar com sono é um perigo, gente. Sim. O sono que restabelece, organiza tudo, até a questão da imunidade, né, doutor? O sono. E é uma coisa de graça. Exato. É uma coisa simples.
É só dormir. Já vai resolver 50% dos problemas, não é isso? Parece ser coisa até simples até demais. Simples até demais, exatamente. Mas as coisas simples mesmo que nos ajudam. Falei, basicamente é isso, sono, ciclo circadiano, é uma boa alimentação, que não é algo de outro mundo. E atividade física, de acordo. São coisas que dá para implementar no dia a dia. Mas, como falei, são questão de prioridades, né? Cultura, educação, que as pessoas hoje acabam priorizando muito essa questão, né, de trabalho. E então a pessoa trabalha todo dia, ela não falta, tá doente, mas não falta no trabalho. Exatamente. Porém, não tem tempo para fazer uma atividade física meia hora, 1 hora por dia. Sim, é bem isso. Mas eu acho que também tem muito essa coisa de se esconder atrás do trabalho, né? O trabalho... Se fazer necessária, né, pelo trabalho. Pode ser até um mecanismo de fuga, sem dúvidas, né? Com certeza. Tá lá no trabalho porque a pessoa se sente, na verdade, produtiva. Sim. Mas ela esquece também que quanto melhor a saúde dela estiver, melhor vai ser sua produção no trabalho. Hoje existem até alguns países que estão até diminuindo a carga horária, que mesmo trabalhando menos, as pessoas acabam produzindo mais. Exatamente. Então, acredito que esse vai ser o caminho mesmo. É claro que, como eu falei, o trabalho é importante, mas de longe a saúde com certeza deveria ser sempre uma prioridade. A partir da saúde a gente resolve todo o resto, né? Sim. E olha, eu vou te contar uma coisa. Uma vez na USP a gente estava fazendo um bem legal também, foi esse estudo. E a gente foi acompanhando, né, presidentes de multinacionais, pessoas que têm um cargo de liderança, antes de 2000 e após 2000, né, o ano ali. E a diferença é muito grande, porque realmente, principalmente as grandes empresas, elas começaram a perceber que a produtividade, ela vem dentro principalmente desse relacionamento aí com a saúde. E aí, antes de 2000, a gente tinha muito cargos, assim, principalmente por homens, né, sem cabelo e acima do peso. Sempre era assim. Depois isso foi mudando. Então agora eles começaram a perceber que a produtividade ela está muito mais relacionada à saúde. Então a gente já encontra presidentes de multinacionais com um pouco mais de cabelo, dentro do peso ideal, cuidando um pouco mais da saúde, de atividade física. E isso também eu acho que é um marco, né, doutor? Com certeza absoluta. Eu acho que quando a gente busca a produtividade, acaba auxiliando essas questões de saúde, sabendo que ela influencia. Tem muita empresa grande que está colocando até mindfulness, né? Até momentos de meditação dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Sim. Reduzindo carga horária, ginástica laboral, palestras sobre essa questão da saúde. E isso também eu acho muito legal, assim, eu acho muito importante porque a gente tem que cuidar, sim, e a gente precisa prevenir, sim. E a saúde, eu acho que a medicina integrativa, eu acho que ela traz muito isso pra gente. Gosto muito do seu trabalho, sou sua fã. E assim, e muito gostoso também que eu sei, né, que na vida, nos bastidores, você cumpre sim com o que você prega. E isso realmente é muito difícil a gente encontrar, principalmente na área da saúde. Infelizmente, porque... né, a profissão, a medicina, né, o fato de eu ser médico faz parte da minha vida, mas eu não sou só médico, sou pai também, eu sou esposo, Naomi futuramente tá chegando daqui a pouco minha outra, né? Isso mesmo, então, sou esposo, marido da Carol, sim. Sou filho também, né, tenho meus pais, então a medicina faz parte, mas a minha vida é um todo, né, e as pessoas elas deveriam enxergar mais assim, a gente não é só nossa profissão, a gente na verdade é muito mais do que isso, a profissão faz parte, o trabalho faz parte, só que é algo muito maior, na verdade. Sim, e sempre a gente tem uma base, né? Eu acho que a partir do momento que você encontra a sua base, isso também é muito importante, né? Então pode ser sim no equilíbrio da família, pode ser no equilíbrio da atividade física, não que uma coisa substitui a outra, né? Mas pode ser o equilíbrio, sei lá, de sair com os amigos, de ter ali aquela coisa de conseguir falar um pouco menos do trabalho quando você tá junto com os seus familiares. A gente tem que ter isso e falar, não, eu vou conseguir e tenho isso. Então, eu, por exemplo, em casa eu não falo de trabalho, não falo. O meu equilíbrio é conversar os assuntos dos meus filhos, né? Então, a paquerinha dele, o outro com problema com a professora, o outro com o amigo, a tiração de sarro. E ali, quando eu vejo, eu já consigo
tirar o que eu peguei ali do consultório, aí eu já vou conseguindo deixar de lado, quando eu vejo, já tô toda interagindo ali com meus filhos, morrendo de rir, porque é uma fase gostosa também, né? Com certeza. E a gente se dedicar a isso também é muito bom, né, doutor? Exato, faz parte. Acredito, um dos segredos é a organização mesmo. A gente precisa se organizar. Imprevistos sempre acontecem. Quanto mais organizado a gente está, a gente consegue lidar melhor com esses imprevistos. É igual a questão da prevenção. A gente, quanto mais prevenido, blindado nós estamos, se chega realmente a alguma questão, a gente consegue aguentar melhor, né? Eu faço até aquela analogia da tempestade, né? Sim. Como que era mesmo, doutor? Na nossa vida sempre vão ter tempestades. Sim. Sempre vão chegar alguma tempestade. Isso é algo óbvio. Porém, as pessoas começam a querer arrumar, entre aspas, seu barquinho quando tá dentro da tempestade. Olha, isso mesmo. Exato. Aí vai querer arrumar o barquinho na tempestade, não adianta, né? Aí que ele vai afundar. Porque aquele momento, quando chega o imprevisto, a tempestade, é momento de resguardo, de a gente conseguir passar. Olha isso. Porque aí após ela, aí vem um aprendizado, aí a gente reforma nosso barquinho, a gente se blinda, a gente fortalece o barco, porque vai ter outra. Sim. Só que aí quando chegar uma outra tempestade, você já tá mais preparado, porque você já tem mais experiência. Seu barquinho já tá mais... Tá mais fortalecido. Ele já era de um material, você pega um material mais forte. Sim. Só que isso é no momento da calmaria. Resiliência, né? Exato. Não é no momento que tá a tempestade, não é no momento que tá com os imprevistos. Sim. É no momento que tá tudo bem. É que nem a analogia também lá da formiguinha. Ela vai lá colher a sua comida na primavera, quando tá tudo tranquilo. Chega no inverno, ela se resguarda. Como pode, né? Exato, a natureza é A natureza é perfeita, né, doutor? Uhum. Gente, como a gente tem que aprender, né? Como que a gente tem... E o que você falou dessa questão do barquinho é bem isso mesmo. E vou falar mais, hein? Quando você tá arrumando esse barquinho em hora errada, em tempo errado, é onde que vem também a ansiedade, o estresse. Exato. Gente, começa a parar pra pensar nesse barquinho, se tá na hora certa de tá arrumando o barco, né? Exato, espera um pouquinho a tempestade passar, arruma onde tava realmente quebrado no barquinho, né? Porque às vezes também a gente não sabe nem onde vai quebrar, né? Sim, e é muito legal essa analogia, muito bom. Que papo gostoso, doutor, que é sempre um aprendizado muito grande estar perto, né, de você, da sua equipe, da tua família também. E eu acho isso muito importante, porque eu sei que você vive o que você ensina. E isso eu acho que como profissional, assim, eu admiro cada vez mais, né? Porque faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato, né? Não funciona. Aí não funciona. Eu vejo muita nutricionista, às vezes, pedindo também situações que é impossível. Nem se ela for fazer, ela não consegue fazer. Né? E aí, além de tudo, dá aquela frustração, a pessoa não consegue cumprir aquilo, aí acha que ela é a única do mundo. Então, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque se você consegue fazer, então já é um passo a mais que você vai conseguir pedir pro seu paciente uma coisa que realmente ele vai conseguir executar. Como você né? tem que ser viável, sem dúvidas. Exatamente, porque tem coisas que realmente não faz parte e não dá, né, para exercer e tá tudo bem também, né? Dentro daquela realidade você conseguir moldar o que o seu paciente pode te dar. Exato, até porque os momentos são diferentes e por isso que essa análise, né, individualizada de cada um, né, de cada indivíduo, de cada paciente é diferente. Não serve, não tem receita de bolo dentro da medicina. Cada uma coisa que pode ser muito boa para um, pode ser ruim para o outro. Sim. Então, a gente tem que fazer essa análise bem individualizada, que é o que a medicina integrativa ela prega, né? Isso que é bacana. Perfeito. Então, tem que passar com um profissional, sim. Tem que saber com quem tá passando, né, doutor? Sim. Começar a fazer essa analogia, se o que está sendo passado para você, se está realmente funcionando, se está conseguindo ter esse equilíbrio. Nada mais é do que a gente falou hoje aqui sobre essa questão do equilíbrio. Equilibrar comida, alimentação, sono, tudo, né, doutor? Exato, digo até mais. Hoje, talvez não seja só equilíbrio, mas um balanço. Porque nós não somos sempre iguais. Nós, dependendo do momento e até do dia, a gente, na verdade, tem altos e baixos. Exatamente. Então, a gente tem que manter um balanço dentro desse equilíbrio. Sim, e respeitar.
Exatamente. Né? E respeitar também. Ó, esse horário eu não funciono tão bem. Exato, né? Essa questão de ciclo circadiano, né? Exatamente, é muito legal. Eu tenho isso também muito claro com os meus filhos. Então, às vezes, quando eu não tô muito bem, eu sou clara com eles também. Aí, filha, a mãezinha não tá bem, deixa a mãe quietinha só um pouquinho. E eles respeitam desde pequenininho, sabia? Que bacana. Então, ao invés de gritar, brigar, não, filho, ó, a mãezinha não tá bem agora, peraí que a mãe vai melhorar e a gente já vai... E assim, é legal também, para eles entenderem o respeito e o limite, né? É muito legal isso, eu acho muito importante. E para isso tem que ter autoconhecimento, né? Tem que ter. A pessoa tem que se conhecer, tem que se compreender bem o que tá acontecendo com ela, com o corpo dela. E acolher, né? Dela. Exatamente. Acolher. E a medicina integrativa, eu acho que realmente veio para ficar. E ela faz isso, né, doutora? Eu acho que ela traz isso, né? Olha, onde está doendo, como dói, que hora que dói, né? Exato, ela auxilia, ela consegue enxergar um pouquinho mais longe mesmo. Por isso que é bacana, né? Ela não é tão superficial, ela é bem, na verdade, profunda. Sim. Ela vai a fundo mesmo, como falei, na causa, na raiz daquela questão. Sim. Até para que existem causas que às vezes não são sanáveis. Porém, só a pessoa conscientizar e entender que é por isso que ela tá, né, daquela maneira, fica mais fácil dela conseguir se autocurar em algum momento. Se autocurar, exatamente. Aí aquilo que você falou, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Exato. E é muito inteligente ouvir o nosso corpo, porque o corpo fala. Literalmente, o corpo fala. Sim. Doutor, que recado que você daria para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Qual a mensagem que você daria para eles? Eu vou reforçar, né, o que eu já falei, talvez aqui no podcast inteiro. Essa questão da consciência. Porque hoje eu vejo, né, muita gente se sentindo ansiosa, né, se sentindo talvez até um pouco confusa, perdida por essa correria. Então, atenção, pare para pensar o que você está pensando. Olha que legal. Pare para pensar o que você está pensando, isso mesmo. Exatamente, porque isso faz toda a diferença. Através do pensamento que você vai iniciar ou não alguma ação. Então, perfeito. As pessoas não fiquem no automático, até porque coisas simples no nosso dia a dia, se você compreende, se você consegue ter essa consciência, você consegue mudar, isso já vai fazer toda a diferença. Perfeito. Então, hábitos simples podem fazer transformações enormes. Tem até uma analogia simples, mas que vale muito a pena estar reforçando. A água, uma gota d'água, se vai caindo numa pedra, pode furar aquela pedra. Olha. Leva tempo para acontecer, mas é a constância. Uma simples gota d'água destrói uma pedra. Então, imagina o que a gente pode fazer se criar bons hábitos, se a gente conseguir ter atenção e ter atenção nos nossos pensamentos. Então, por isso, pare. Hoje a gente vive numa era de muita coisa, tá todo mundo na correria. Sim. A melhor coisa, às vezes, é parar. Pensa no que você está pensando. Pensa no que você está pensando, que legal. Que isso vai fazer muita diferença. Amém. Nossa, e onde a gente te encontra, doutor? Bom, eu atendo hoje em dia em Ribeirão Pires, né, aqui no Grande ABC. Eu tenho meus canais, o @Dr. Eric Miura no Instagram. Tenho o meu site também, né, o drericmiura.com.br. E acho que esses são os principais. Por lá, com certeza, conseguem me encontrar. Quem tiver dúvida também pode estar mandando lá. Por favor, nossa, faço questão, sim. Tá. Gente, é muito bom estar com você. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Foi, como sempre, um aprendizado muito grande, viu? E que Deus te abençoe muito e que você consiga aí trazer a medicina integrativa para muito mais pessoas, que você consiga exercer sua profissão sempre com maestria, como faz. Parabéns, viu, doutor? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Sempre um prazer conversar com você. Amém. Obrigada. E, gente, obrigado vocês aí que estão nos acompanhando. Sempre fica ligadinho aí na programação do Pod Vivax, que a gente sempre vai trazer novidades sobre saúde, principalmente sobre essa questão aí de você conseguir refletir coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá bom? Informações fora do consultório aqui no Pod Vivax. Obrigada e até a semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.